Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, boa manhã, bom dia. Esse é o horário que vocês estão assistindo. Mas vamos lá. Aqui para mim já é 1 hora da manhã e tá chovendo, hein? Olha a chuva aí como é que tá. Vamos lá, gente. Nós estamos no caderno 11, aula 11. E qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é tabelionato de notas. Tá? Nós vamos falar do tabelionato de notas. Vamos falar, então, do tabelião de notas, livros e arquivos, impresso de segurança, lavratura dos atos notariais, documentos apresentados e arquivados, tá? E escritura pública. Tá bom? Na aula 12, a gente vai falar de escrituras específicas, de separação, divórcio, inventário. Então, tem toda uma normativa que a gente vai estudar no dia de hoje, porque hoje são 5 blocos, todos eles de tabelionato de notas, tá? Então, nós vamos falar desse bloco do que eu já falei. O segundo, que é o 12, a gente vai falar das escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha. No bloco 13, que é a aula 13, a gente vai falar, então, dos erros, das retificações, da RERA, do em tempo, né, sem efeito, aberto, não subscrito, ou seja, são peculiaridades que, de alguma forma, corrige, ratifica, retifica ou não uma escritura pública. Vai depender da situação, a gente vai falar lá. Na 14, a gente vai falar de atos notariais e no 15 nós vamos falar de testamentos, a espécie de testamento, revogação, testamento vital, as diretivas antecipadas de vontade, tá bom? Então vamos lá, o que interessa. Começando pelos livros e arquivos do cartório, do cartório de tabelionato de notas. Bom, gente, aqui a finalidade dos livros e arquivos dos tabelionatos de notas, a gente já pode ir falando que esses livros e arquivos eles são instrumentos de segurança jurídica, autenticidade, fiscalização, perpetuidade dos atos notariais. Por que perpetuidade? Porque ele vai ficar ali, né, ad eterno. Muitos atos vão ficar ali ad eterno. O tabelionato de notas ele tem atos protocolares e atos não protocolares, né? Os protocolares são aqueles que são lavrados, que têm uma perpetuidade na serventia. Vão ficar guardados em livros. São lavraturas que são realizadas. E tem os não protocolares, aquele que não há necessidade de ele ficar lavrado, ele ficar registrado dentro da serventia. Por exemplo, um reconhecimento de firma, né? Um reconhecimento de firma, e aí dependendo, né? Porque o reconhecimento de firma por autenticidade, esse vai ter um livro específico para haver um controle dele e um histórico dele ali na serventia, onde, como é por autenticidade, o registro dele vai ficar na serventia. Por quê? Porque a pessoa precisa assinar na frente do tabelião e ela não assina só o documento, né? Por autenticidade, ela vai assinar o documento e também vai assinar um livro da serventia. Então, isso aí, por exemplo, na questão do controle que é feito hoje para os documentos do CRB, documentos do Detran. Então, assim, a gente tem essas modalidades. A autenticação de um documento, por exemplo, ele é um ato não protocolar na serventia. Não vai ficar lá um livro específico, né, para estar registrado ali aquela autenticação, a autenticação daquele documento. Mas percebam, os livros e arquivos, vocês vão ver que vão ter. Professor, quais são os livros do tabelionato de notas? Você vai ver que cada atividade notarial registral, cada especialidade, ela vai ter um conjunto de livros. Todas vão ter livros obrigatórios. Inclusive, nós vamos ter aí uma aula extra falando só disso. Livros obrigatórios.
são aqueles livros impostos a todas as serventias. Por exemplo, um livro de correções. O livro de correções é o livro que fica na serventia para que a corregedoria, toda vez que faça a sua correção, ela possa, então, assinar, deixar lavrado, e onde também ficarão guardadas as atas das correções. Então, assim, são livros que são obrigatórios dentro da serventia. O livro caixa, pelo menos, por exemplo, né? Um livro de depósito prévio. Então, assim, alguns livros são obrigatórios e a gente vai ter depois uma aula específica falando só desses livros, ok? Agora, cada especialidade tem seus livros próprios. Então, não, são livros daquela especialidade. E aí ela acaba também sendo um livro que obrigatório, mas para aquela atividade. O RI tem lá os livros dele, o RCPN tem os livros dele, o Protesto tem os livros dele, e o Notas também tem os seus livros. A diferença do Notas, que por ser uma atividade de formalização da vontade jurídica, ele já tem alguns negócios jurídicos que são negócios jurídicos tipificados do ordenamento jurídico. Por exemplo, uma compra e venda é um negócio jurídico tipificado no Código Civil para compra e venda. Então, você tem escritura pública de compra e venda, você tem escritura pública de doação, aí você tem testamento, você tem as atas notariais. Então, assim, para cada tipo de ato, cada tipo de formalização da vontade no tabelionato de notas, você vai ter lá a nomenclatura específica para aquela escritura. E aí vai depender também muito do tamanho do cartório, porque até isso varia. Imagina um cartóriozinho do interior, ele vai ter lá um livro para cada negócio jurídico distinto, né? Um livro para procuração, um livro para escritura pública, um livro para ata notarial, um livro... Então, imagina, são muitos livros, né? Mas tem que fazer pela atividade ou pelo tipo de negócio, você fazer a repartição dos livros. E a quantidade, você pode ter mais de um livro de escritura pública, você pode ter mais de um livro de procurações, você pode ter mais de um livro de testamentos? Pode. Vai depender do tamanho da serventia, de qual é a demanda, de quantos escreventes trabalham naquela área. Então, por exemplo, você pode ter 2, 3, 4, 5 livros de escritura abertos ao mesmo tempo, tá? Dependendo do tamanho do movimento da serventia. Beleza? Mas qual é a função efetivamente desses livros? Isso a gente vai trabalhar muito também, gente, nos exercícios. Nos exercícios a gente vai trabalhando um pouco mais, porque é uma coisa assim que é muito prática. Aquela coisa prática do dia a dia, você acaba memorizando mais fazendo exercício, bastante exercício, a gente vai fazer bastante. Agora, a função é a finalidade, né? E a natureza jurídica é importante você entender, tá? O livro, então, ele tem a função dele é dar segurança jurídica, é dar autenticidade, é servir de instrumento de fiscalização e dar perpetuidade aos atos praticados, ok? Então, esse registro nesses livros, ele segue uma sequência lógica cronológica. Então, é uma sequência temporal cronológica, ok? Dos atos lavrados. Permite a reconstituição das informações. Uma coisa que é importante é a possibilidade de você reconstituir informações que estão no livro. E você vai ver que tem livro e também vai ter o quê? Vai ter pastas, livros e pastas, que são pastas são documentos que vão estar atrelados ao livro, ok? Beleza? Outra coisa, os livros também permitem dar a possibilidade de controle correcional, como eu falei, resguardo o acesso à informação pelas partes interessadas. E aí, como eu falei, a gente pode ter livro de testamento, procuração, livro de atos notariais, o livro de reconhecimento de firmas por autenticidade,
que é você tem lá um livro que você assina, né, para poder, na prática do ato, no reconhecimento em si. Nós temos normas, né, sobre o livro, a lavratura, a forma, a encadernação, como é que deve ser encadernado. Os livros devem obedecer uns seguintes critérios: serem numerados, rubricados, tem que ter o termo de abertura, tem que ter termo de encerramento. Abertura é à frente, encerramento atrás. Então, tem que ter um termo abrindo o livro, tem que ter um termo fechando o livro. E as páginas têm que ser o quê? Tem que ser numeradas e tem que ser rubricadas. Isso aqui tudo a gente está falando do livro físico, efetivamente, né? Porque os livros eletrônicos hoje já não precisam mais disso, tá? É tudo feito eletronicamente. Os livros hoje, efetivamente, gente, nas serventias no Brasil inteiro, né, pode ter aí algumas exceções, serventias bem pequenas, mas a maioria já são nato digitais, eles já nascem digital. Aqui mesmo, meus livros são todos digitais, né? Eles já nascem digital. Os livros, os atos vão sendo praticados até dar a quantidade e aí já gera o livro automaticamente digital. Porque os próprios instrumentos já são natos digitais, tá? Então, estarem encadernados, conservados em bom estado, permitirem fácil consulta e fiscalização. Assim, se a gente parar e analisar, até que ponto a FGV cobraria essa parte física ainda, se a gente está hoje na era digital? Então, a gente vai passar por isso aqui, porque a gente tem que conhecer bem, mas a probabilidade é de uma cobrança mais tecnológica, tá? Tecnológica. Espero que a FGV tenha essa consciência de fazer uma cobrança mais tecnológica, né? Então, os livros e arquivos, eles têm uma função de quê? Permitirem fácil consulta e fiscalização, utilizar a tinta, né? Tinta indelével, ou seja, como falei, eletronicamente hoje já não se fala mais nisso, ou meio eletrônico autorizado. Lavratura contínua, sem espaço em branco. Isso vai ser muito importante lá para a prova de vocês, porque aí, né, que infelizmente, né, na prática, numa prova prática, você vai ter que lavrar a escritura mesmo, vai ter que fazer uma lavratura de uma escritura e lá você vai ter que seguir tudo isso. A lavratura tem que ser contínua. Você não para, é ponto, continua, ponto, continua, ponto, continua, tá? Ponto, continua. Cumprindo o requisito, não tem espaçamento. É uma escrita corrida, contínua, sem espaço em branco, sem borrões e sem entrelinhas. Não pode ter entrelinhas, tá? A lavratura deve ser feita de forma clara, legível e sem rasuras, tá? Então, por exemplo, professor, mas eu estava lá digitando, escrevendo a minha peça, a minha escritura pública, e aí errei lá uma questão, eu risco em cima. Geralmente a banca vai dizer o que ela quer, mas esse não é o melhor caminho. Ela vai dizer, caso erre, faça isso, vai dar as regras, na regra do jogo. Mas o certo mesmo, efetivamente, como regra geral, mas a banca pode botar uma regra específica, é que, em havendo uma falha, um erro, você coloque em tempo. Tá? Em tempo. A gente vai ver também que é uma forma de corrigir até o erro na hora que você está. Hoje não acontece mais, né, gente? Porque é tudo eletrônico, então você está fazendo ali, mas isso serve para cair em prova. Então você está lavrando a escritura, você errou, o que você faz? Não é computador, é na mão mesmo, você está fazendo na mão. E aí? Você vai colocar vírgula em tempo e vai continuar. Ou você vai colocar, e se você esquecer alguma coisa, né? Você está ali, você esqueceu de colocar algo, já tinha terminado a escritura e esqueceu de botar algo. Você precisa fazer referência a algo que você deixou de colocar lá atrás, que você lembrou, foi um pedaço que você vai botar em tempo e vai acrescentar aquilo. Agora, você está no meio do texto, você errou, você colocou uma palavra errada, você vai riscar? Não, você vai botar vírgula, vai botar digo, vírgula de novo, e aí você continua. Tá? Então, você está dizendo que aquilo que você disse antes, na verdade, não é isso que você queria dizer. Você mudou. Então, não pode riscar e tal. Não, você vai botar vírgula, digo, e vai continuar
com a tua escritura. É a forma correta, a maioria das bancas cobra dessa forma, tá? Então, arquivos físicos e digitais, as regras de conservação e digitalização. O arquivamento dos documentos deve ser organizado, seguro, de fácil acesso, permitir reconstituição fiel dos atos notariais. Legal? Beleza? Os documentos podem ser arquivados em formato físico ou em formato digital. São dois formatos, tá, gente? Organizados em pastas numeradas, né? Desde que obedecidas técnicas, o digital é desde que obedecidas técnicas de segurança da informação, integridade, confiabilidade e acessibilidade. Nós temos hoje o provimento 74 do CNJ, que regulamenta a infraestrutura de tecnologia que todo cartório tem que ter. Então, você pode fazer os armazenamentos físicos, organizados em pastas numeradas, ou formato digital, mas tem que seguir, tá, as normas técnicas de segurança da informação. Por exemplo, os cartórios, todos os cartórios têm que ter dois servidores espelhando o tempo todo. Um tem que espelhar para o outro. Por quê? Porque se um parar e der um problema, você tem o outro que está sendo espelhado, que está recebendo a informação, ele já entra funcionando para não parar o atendimento. Outra coisa, você vai ver que tem regras, a regra de você ter uma parada por algum problema, algum motivo, em meia hora você já tem que estar restabelecido. Então, você tem um período para restabelecer o atendimento da serventia. Não pode parar. Beleza? A digitalização deve seguir o padrão da resolução 324, 2000, que trata da gestão documental do judiciário e aplica-se por analogia ao extrajudicial também. É a 324 de 2020, tá, gente? Obrigações de segurança, sigilo e disponibilidade. O tabelião deve adotar medidas de segurança da informação para proteger os arquivos. Acesso restrito a pessoas autorizadas. Então, por exemplo, o teu servidor, ele não pode estar em qualquer lugar no cartório. O teu servidor tem que estar numa sala segura e ele tem que estar o quê? Fechado, tem que estar lacrado, tem que estar protegido, no ambiente reservado. Digamos, ou você tem uma sala para botar só o teu servidor, ou o teu servidor está na tua sala, mas ele está numa caixa lacrada por causa de segurança, para que as pessoas não tenham acesso ao teu servidor. Porque imagina, gente, qualquer um que tem acesso ao teu servidor pode causar um dano danado. E aí você tem que ter todo o sistema de segurança do cartório, sistema de proteção, backup, por exemplo, você tem que ter backup em nuvem, você tem que ter o espelhamento que eu já falei, e você tem que ter um backup de segurança que deve ser tirado da serventia todos os dias. Olha só que interessante. Tá? Você tem que ter um backup que saia da serventia. Então, por exemplo, quando eu vou embora, ou o meu substituto vai, a gente leva o backup daquele dia para casa. Porque se acontecer alguma coisa no cartório, se pegar fogo, se alguém invadir, se roubar os computadores, se alguma coisa acontecer, nós estamos com o backup e conseguimos colocar para funcionar no outro dia, de volta. Tá? Então, assim, são várias cópias de segurança, são vários backups de segurança em nuvem, espelhamento é o outro servidor, é o backup físico que você tem que fazer para proteger. E esse backup você tem que fazer, aqui o nosso, salvo engano, é de 3 em 3 minutos. Então, fica assim, 3 em 3 minutos ele fica fazendo backup. Garantia de sigilo dos dados pessoais e sensíveis. A LGPD, gente, nós vamos ter uma aula extra também. Vou gravar uma aula extra só de LGPD com exercício, bateria de exercício, e vou dar uma fichada geral na LGPD para a gente não deixar nada de fora, tá? Porque é uma lei que vai cair. Eu não tenho dúvida que ela vai cair. Ela vai ser objeto de reforço na última semana e ela vai ser objeto de reforço no sábado, que é a véspera, tá bom? Adoção de sistemas criptografados e certificados digitais. Então, nós temos que ter sistemas com criptografias e com certificados digitais. E vocês sabem que a assinatura digital simples não pode ser utilizada na serventia. É só a avançada e a qualificada, ok? Inspeção e fiscalização dos livros e arquivos. A Corregedoria e o CNJ têm poder para, a gente já falou disso demais, tá? Realizar inspeções periódicas nos livros, exibir prestação de informação para
né, para esses órgãos de controle, apresentação de livros, documentos, aplicar sanções em caso de irregularidade, falha de conservação. Isso aí a gente já está careca de saber. A gente já vem falando isso desde a primeira aula, tá? Palavras-chave que eu tenho que ter para esse tópicozinho aqui só. Os livros obrigatórios ou livros facultativos, né? Lavratura e encadernação, arquivamento físico, tanto físico quanto digital, fiscalização e conservação. Beleza?